Finalmente, nós chegamos na nossa quarta e última aula do artigo 5º da Constituição Federal. Mas atenção, é a última aula do artigo 5º, não é a última aula do nosso curso de Direito Constitucional. O nosso curso continua, teremos muito mais aulas sendo postadas aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você seja informado pelo YouTube sobre as novas aulas que nós vamos postar aqui. Tá certo? Vamos lá? Bom, para concluir o artigo 5º, nesta aula, vamos falar sobre os parágrafos, tá bom? O parágrafo 1º vai dizer para nós: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que significa isso? Significa que quando uma norma ela for definidora de direitos e garantias fundamentais, ela passa a ter validade a partir da data da sua publicação. Não tem aquele negócio em que a norma foi publicada e está escrito lá no finalzinho: essa lei entrará em vigor a partir de 45 dias, ou ela entrará em vigor em 90 dias. Não, não é no futuro que ela vai entrar em vigor. Ela entra em vigor a partir da data da publicação. Por quê? Porque ela é definidora de direitos e garantias fundamentais, portanto a sua aplicação é imediata, ok? Bom, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Veja bem, está falando para a gente que não vai excluir outros direitos e garantias, né, ou, enfim, princípios adotados pela Constituição. O sentido aqui é de complementariedade das normas, dos direitos e das garantias, no sentido de que eles vão convergir para o bem comum, eles não vão se excluir, tá certo? Então, o objetivo é alcançar a equidade, a justiça, e quando houver conflito entre normas, o que acontece? Vai aplicar aquela mais benéfica, aquela que vai atender melhor a dignidade da pessoa humana. E nessa aula de hoje, eu vou trazer um exemplo de conflito da Constituição Federal, por exemplo, com o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional assinado pelo Brasil em 1992, tá certo? Então, logo adiante a gente vai falar sobre isso no momento oportuno. Vamos lá? Aí a gente vai ver que vai aplicar aquele mais benéfico. Bom, parágrafo 3º. Ele foi incluído na Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional 45 de 2004. Eu já vi cair em enunciado de questões de concursos públicos essa informação, tá? Que o parágrafo 3º ele foi incluído pela Emenda Constitucional 45. Significa que, antes dessa emenda, o que é emendar alguma coisa? É você colocar, né, dentro... Quando a gente está falando, por exemplo, de emenda constitucional, você está emendando na Constituição um texto, tá? Esse texto do parágrafo 3º, ele não existia antes da emenda constitucional 45. Então, antes dessa emenda 45, o artigo 5º era desprovido, ou seja, não tinha o parágrafo 3º. Ele foi incluído, ou seja, ele foi emendado na Constituição por meio dessa emenda 45 de 2004, tá certo? E ele vai dizer para nós que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, uma informação importantíssima, tem que ser tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Se não for, não se aplica o parágrafo 3º. Ah, professor, nós temos outros tratados internacionais? Claro que tem. Pode ser um tratado internacional do comércio, tá? Sobre o meio ambiente, mas o parágrafo 3º vai falar especificamente sobre aqueles que vão versar sobre direitos humanos, ok? Bom, o que acontece? Esse parágrafo ele vai mostrar para a gente que tem um quórum a ser atingido para que esse tratado ou Convenção Internacional de Direitos Humanos se torne uma emenda constitucional, tá? E qual que é esse quórum, né, de votação? É o seguinte, ó, em cada casa do Congresso Nacional, então nós temos o Congresso Nacional, que é o CN. Professor, não sei o que é Congresso Nacional. Sabe? Você conhece Brasília, você já viu essa imagem aqui, ó, Brasília, tá? Olha só. Aqui, aberto para cima, nós temos a Casa dos Deputados Federais.
E aqui, fechado para baixo, os senadores. Deputados federais aberto, porque representa o povo, recebe o povo. Senadores fechado, eles representam o Estado. O Congresso Nacional ele é formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados Federais, certo? Então, cada uma dessa daqui é uma casa. Nós temos duas casas no Congresso Nacional, certo? Então, veja bem, em cada casa do Congresso Nacional, por 2 turnos. Vai votar em cada uma das duas casas por 2 turnos. Por 3/5 dos votos. 3/5 dos votos. Estamos falando do parágrafo 3º do artigo 5º, que traz esse quórum para nós de votação. 3/5. Parágrafo 3º, artigo 5º. Fica fácil de associar, não fica? Bom, dos respectivos membros das casas, certo? Serão equivalentes às emendas constitucionais. Professor, está complexo. Vai ficar simples para você a partir do próximo slide, tá? Nós vamos falar sobre a hierarquia das normas. Existe hierarquia entre as normas? Existe. A nossa Constituição Federal ela está no topo da hierarquia. Nada pode estar acima da Constituição. Não existe norma supraconstitucional, tá? Então aqui nós temos a Constituição Federal. O presidente da República foi lá e celebrou um tratado de direitos humanos, certo? E esse tratado ele precisa ser votado no Congresso Nacional. É o que o parágrafo 3º está falando para nós. Ele tem que ser votado em cada uma das duas casas por 2 turnos. São 2 casas, tem que ser votado por 2 turnos. Votou uma vez, vota de novo. Só que tem que atingir um quórum. Nós estamos falando do parágrafo 3º do artigo 5º. E o quórum é 3/5. Tem que atingir 3/5 dos votos dos respectivos membros de cada uma das duas casas. E vai ter que se votar 2 vezes. Se atingir, professor, o que acontece? O status normativo será equivalente à emenda constitucional. Ou seja, esse tratado que foi assinado, ele vai ter uma equivalência de emenda constitucional. Estou desenhando uma emendinha aqui, uma emenda à Constituição. Acabei de emendar na Constituição aqui, certo? Esse tratado ou essa convenção que foi aprovada por 3/5 dos votos em cada uma das duas casas por 2 turnos. Fechou? Bom, então eu já sei essa informação. Mas, professor, tem uma hipótese. Sim, tem. Tem hipótese desse tratado internacional, dessa convenção, ser aprovado, mas não atingiu os 3/5. Atingiu maioria de votos, mas não foi os 3/5. E aí, o que acontece? Entra no nosso ordenamento jurídico? Sim, foi aprovado, entra. Mas como não atingiu os 3/5, não vai entrar com status normativos de emenda constitucional, não vai estar no mesmo nível da Constituição. Vai estar abaixo, tá certo? Então, nesse caso, nós já vimos a emenda constitucional e agora, nessa segunda hipótese, foi aprovado, mas não atingiu os 3/5, foi abaixo dos 3/5, né? Infelizmente não atingiu, mas foi aprovado. O que acontece? Vai entrar abaixo da Constituição. Vai entrar aqui, E o status normativo é chamado de supralegal. Por que supralegal? Porque, por mais que esteja abaixo da Constituição, que está no topo da hierarquia, está acima de todo o ordenamento jurídico. Está acima das leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos. Então está acima, ok? Por isso supra, acima, supralegal. E atenção do pega. Se cair na sua prova falando que é supraconstitucional, está errado, porque nada fica acima da Constituição. A Constituição está no topo. Então, esse é um pega que a gente costuma ver cair nas provas de concurso. Outra informação também que é verdadeira é que o status normativo é infraconstitucional. É infraconstitucional? Sim, porque está abaixo da Constituição, mas é supralegal. Ok? Show de bola? Vamos avançar. O inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal vai dizer para nós: não haverá prisão civil por dívida, salvo
A do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. O que é isso? É deixar de pagar a pensão alimentícia. E a gente sabe que existe prisão por inadimplemento de obrigação alimentícia aqui no Brasil. Você já deve ter ouvido falar de alguém que foi preso porque deixou de pagar a pensão alimentícia. Só que esse inciso da Constituição Federal ele vai dizer que também existe uma prisão civil, que é a do depositário infiel. Então tem a previsão de duas prisões. A daquele que deixou de pagar a pensão alimentícia e do camarada que é o depositário infiel. Mas, professor, o que é o tal do depositário infiel? Eu vou ilustrar para você aqui num exemplo. Suponhamos que tem dois cidadãos aqui disputando um bem, tá certo? Disputando um bem. Vamos supor que é um carro. Vou desenhar aqui rapidamente as rodas. Ok, nós temos um carro aqui, tá? Esse camarada aqui vendeu o carro para esse. Então ele está com o carro. E ele ficou de pagar parcelado. E ele não pagou o carro todo para ele. Está devendo. E ele fala que não vai pagar o restante porque o carro está com defeito. E esse daqui fala, não está com defeito. Quando eu te passei não estava com defeito. Percebe que virou um problema aqui? Aí ele vai e entra na justiça. E o carro está com esse outro camarada aqui. O juiz ele vai ter que ouvir as duas partes e depois ele vai definir. Vai ter uma sentença lá no final. Só que, enquanto isso, o carro tem que ficar com alguém. E como o carro já está com ele, esse daqui, o juiz vai chamar ele de depositário fiel. Tá? Ou seja, está depositando a confiança nele, de que ele fique com bem. Só que o juiz fala, ó, você não pode destruir o carro, deteriorar, vender, dispor dele, não pode. Você tem que guardar dele, zelar pela integridade dele, tá certo? Beleza, mas vamos supor que esse camarada vai e vende o carro, ou destrói, ou enfim, ele vai trair a confiança da justiça. Ele acaba se tornando o quê? Um depositário infiel. Ele foi infiel, tá? Então, esse é o tal do depositário infiel. Professor, mas eu nunca ouvi falar de prisão desse tal depositário infiel. Nunca vi alguém ser preso por isso. Sim, você nunca ouviu, sabe por quê? Porque existe um conflito de norma. A Constituição Federal ela diz que existe a prisão do cara que deixa de pagar a pensão alimentícia e também do depositário infiel. Só que o Brasil, em 1992, assinou o tal do Pacto de São José da Costa Rica. E lá no artigo 7º desse pacto vai dizer para nós, inciso 7º do artigo 7º, ninguém deve ser detido por dívidas. Então ninguém pode ser preso por dívidas. Este princípio não se limita aos mandados de autoridade judiciária, ou seja, aos mandados de prisão expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Ou seja, existe apenas a possibilidade do camarada ser preso se ele estiver devendo a tal da pensão alimentícia. Certo? Por isso, então, o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional de proteção aos direitos humanos que o Brasil assinou, diz que existe apenas uma possibilidade de aplicação da prisão civil, que é a tal do inadimplemento da obrigação alimentar. Não fala que é possível prender alguém como depositário infiel. E aí a gente tem esse conflito, o pacto fala uma coisa, a Constituição fala outra. Professor, mas o senhor falou que a Constituição ela está no topo da hierarquia, o pacto ele não está acima da Constituição? Sim, eu falei. Só que eu falei também que quando tem conflito entre normas, vai aplicar aquela mais favorável às pessoas, à dignidade das pessoas, visando o bem comum. Então aqui é mais favorável continuar prendendo o depositário infiel ou deixá-los em liberdade. Para quem é depositário infiel é mais favorável ficar em liberdade. Por isso que acaba aplicando o que está previsto no tratado, ok? Que o Brasil assinou. Bom, o parágrafo 4º vai dizer: o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão, tá? Esse parágrafo 4º, assim como o parágrafo 3º, ele também foi incluído na nossa Constituição por meio da Emenda Constitucional 45 de 2004. Então o Brasil ele se submete sim ao Tribunal Penal Internacional. Ok? Questão de número 1. A Constituição Federal dispõe em seu artigo 5º que haverá a pena de
Existe previsão de pena de caráter perpétuo? Tem prisão perpétua no Brasil? Não, não tem. De trabalhos forçados? De forma alguma. De banimento? Também não. Tem pena de morte no Brasil? Tem, mas em caso específico. Olha só, nos casos de guerra declarada. Somente quando houver guerra declarada que existe a possibilidade da prisão por pena de morte. Você nunca viu alguém ser penalizado à morte aqui no Brasil porque você nunca viu o Brasil entrar em guerra, tá certo? Então, a resposta é a letra D. 2. Nos termos do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, de 88, são imprescritíveis. Os crimes imprescritíveis. Lembra que eu passei nas nossas aulas aí um bizu? Eu escrevi a palavra ração. Se você não lembra, tem que voltar na aula lá, tá? De modo que o R faz referência ao crime de racismo. E a palavra ação, referência à ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Portanto, a resposta é a letra D. Tá vendo? Crimes imprescritíveis, lembra da palavrinha, ração. Bom, em certo processo, foi determinado pelo merentíssimo juiz a busca e apreensão judicial de um veículo que se encontra no interior da residência de Camila. Considerando que o veículo é do seu namorado, Feliciano, no tocante à violação de domicílio legal, sem consentimento do morador, o oficial de justiça que cumprirá o mandado, e aí, ele vai cumprir quando? Poderá adentrar na residência sem um consentimento de Camila? Pode, se tem um mandado, pode entrar sem um consentimento dela, não precisa autorizar. Só que aqui fala somente entre as 6 e as 22 horas? Não. A Constituição Federal ela não fixa horário, tá? Lá fala, lá fala que é durante o dia, tá certo? B. Poderá adentrar na residência sem o consentimento de Camila? Sim. Em quaisquer horários? Seja durante o dia ou a noite? Não. Lá fala que é durante o dia. Não poderá adentrar na residência da Camila? Tá errado já. Pode entrar, tá com mandado. Vamos ver a D. Poderá adentrar na residência? Sim. Sem o consentimento de Camila? Sim. Porém, somente durante o dia. Ok. Então, a nossa resposta, letra D. Assinale a alternativa incorreta. Veja bem, está pedindo para marcar a errada. Em relação aos direitos e deveres individuais e coletivos previstos no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas? Sim, são invioláveis, né? Então não vamos marcar essa. A manifestação do pensamento é vedada? Lógico que não. É livre a manifestação do pensamento. Essa daqui está muito fácil, né? É inviolável a liberdade de consciência e de crença? Sim, é inviolável. Os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Essa está muito fácil, está de graça. 5. Com base no artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Assinale a opção incorreta. Vamos lá? Está pedindo mais uma vez para marcar a errada. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição? Sim, está escrito dessa forma lá. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei? Sim, eu lembro quando eu falei sobre isso na aula passada, né? Ou retrasada. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante? Claro que não. E agora D. Não é livre a manifestação de pensamento? É lógico que é livre, sendo vedado o anonimato. Então aqui que está errado, ó. A palavrinha não. Somente ela que está errada e por isso é a nossa resposta. É livre, tá? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Questão de número 6. Assinale a alternativa incorreta de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Conceder-se-á mandado de segurança. Olha só, é sobre os remédios constitucionais. Então, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, ok?
não amparado por habeas datas ou habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, sim, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, 100%. B. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Está certíssimo também, está pedindo para marcar incorreta, né? Bom, conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, certo? Constantes de registros ou bancos de dados de entidades de caráter público, público e privado, não. De caráter privado, não. Tá errado, tá? Então a nossa resposta vai ser essa daqui, é para marcar incorreta. E a letra D, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Ok, com isso nós concluímos o nosso estudo sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Espero que você tenha gostado e aguardo você na nossa próxima aula.